Eu quero convidá-los, por favor, para que abram as suas Bíblias no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 1 a 10. O quinto livro do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João. Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, e versículos 1 a 10. O tema da nossa meditação nessa noite, que é já ensejado pelo próprio texto que leremos, é a cura de um aleijado de nascença. E a partir da leitura desse texto e da exposição do mesmo, esperamos que Deus nos ensine algumas verdades preciosas, importantes para a nossa vida, que venham ao encontro das nossas necessidades espirituais, por que não dizer físicas, emocionais, em todas as demais áreas da nossa vida. Afinal de contas, o Deus que cura uma pessoa fisicamente é o mesmo que pode curar-nos emocionalmente, espiritualmente, ministerialmente, em todas as demais áreas da nossa vida. Amém? Atos 3, versículos 1 a 10 diz o seguinte: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Amém? Vamos agradecer a Deus e vamos pedir-lhe que fale conosco por meio desse texto antigo, mas jamais ultrapassado. E um texto que Deus, de fato, que Ele use para falar a minha vida e a sua vida nessa noite. Pai, nós queremos exaltar, bendizer, glorificar o Seu nome. Queremos suplicar a Sua bênção, a Sua direção nesses assuntos sobre os quais falaremos a partir de Atos, capítulo 3, versículos 1 a 10. Estamos aqui reunidos com a Sua igreja. Te louvamos, Senhor, pela oportunidade, pelo privilégio que é podermos estar na Sua casa presencialmente, depois de termos enfrentado momentos pandêmicos tão difíceis que causaram tantos males, tantos transtornos a muitos não apenas de nós mesmos, mas de amigos, familiares, pessoas queridas e assim por diante. Obrigado, Senhor, portanto, porque é uma dádiva podermos nos reunir aqui presencialmente para termos comunhão com o Senhor, com o nosso irmão e para podermos ouvir a Sua palavra e sermos por ela instruídos. Abençoe a nossa vida e que o Senhor nos conduza em todas as coisas neste momento e que isto seja para a glória do Seu nome e para a edificação da nossa fé. É o que te pedimos, agradecidos, em nome do Seu Santo Filho, do Seu eterno Filho Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe, meus irmãos, podem se assentar. Como disse, o tema da nossa mensagem, que é evidente ao lermos esta passagem de Atos 3, versículos 1 a 10, é a cura de um aleijado ou de um paralítico, como queira, de nascença. É interessante que quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, Atos, ele vai funcionar como uma transição muito importante, quase que natural, entre os eventos descritos nos evangelhos, tanto sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, quanto o evangelho de João,
E aí, no capítulo 1, nós teremos uma série de descrições sobre as últimas interações entre Jesus e os seus discípulos, um pouco antes dele ser assunto aos céus, dele ascender aos céus. No capítulo 2, nós vemos o derramamento do Espírito Santo, cumprindo a profecia de cerca de 650, 700 anos atrás de Joel. E agora, no capítulo 3, esse é o capítulo que o autor, e não apenas o autor, mas o médico Lucas, escolhe para, digamos que, inaugurar o primeiro desses milagres que são realizados, obviamente por Deus, mas pelo intermédio, pela instrumentalidade dos seus discípulos, particularmente 2 deles, Pedro e João. E esse milagre, sem dúvida alguma, deve ter chamado a atenção de Lucas, enquanto médico, porque nos descreve um caso muito interessante, eu imagino que muito interessante, especialmente para ele que era médico, porque envolve o problema de alguém que tinha uma doença congênita, uma pessoa que já nasceu ali paralítica, e que, portanto, já nasceu aleijada e não tinha condições de andar desde o seu ventre, desde o ventre da sua mãe, melhor dizendo, desde o seu nascimento. E isso chama a atenção de alguém que não era apenas um seguidor de Jesus, não é apenas um escritor bíblico, mas é um médico. Então, isso deve ter proporcionado, causado um interesse particular e especial para Lucas. Olha como Jesus é grandioso. Olha como ele é poderoso, como ele é maravilhoso. Ele viveu entre nós, ele pregou vários sermões, ele curou pessoas, ele restaurou vidas, ele morreu na cruz, ele ressuscitou, ele ascendeu aos céus, enviou o Espírito Santo. E olha só que coisa interessante, 2 dos seus discípulos, com base nesse mesmo nome de Jesus, com base na autoridade de Jesus, conseguem, pela graça de Deus, pela intervenção de Deus, e não por eles mesmos, curar um homem que congenitamente sempre viveu paralítico. Ele não sabia o que era andar literalmente com os próprios pés, com as próprias pernas. Isso obviamente chamaria a atenção de qualquer pessoa, sobretudo de um médico. E talvez seja por isso que Lucas deseje começar ali Atos, já no 3º capítulo, destacando, descrevendo um milagre tão estupendo, tão majestoso, tão grandioso como é este milagre, e como são, obviamente, todos os demais milagres realizados por Jesus. E esse milagre, ele ocorre ali nas cercanias, ali nas vizinhanças do Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém, meus irmãos, ele era o centro da vida religiosa e social dos judeus e também dos primeiros cristãos. Não nos esqueçamos de que os primeiros cristãos eram judeus. E é por isso que nós vamos ver Pedro e João tendo horários certos para ir ali orar no templo. Às 9 horas da manhã, ao meio-dia, às 3 horas da tarde. Este último caso é o presente aqui no texto, porque essas práticas, elas eram judias, elas eram judaicas, não eram práticas gentílicas. Isto significa que os primeiros cristãos, ao serem oriundos do judaísmo, eles não se desvencilharam totalmente de práticas judaicas, mesmo porque eles eram judeus. Então, aquilo que não implicava, por exemplo, numa disparidade entre, por exemplo, o cristianismo e práticas judaicas, eles faziam questão de implementar na sua vida diária. Então, como nós mencionamos, o Templo de Jerusalém, ele era o centro dessa vida social, religiosa dos judeus, ali dos judeus cristãos, sobretudo no 1º século. E aí, muitos dos principais acontecimentos do dia a dia se davam em torno do templo. E aqui, meus irmãos, Lucas narra mais um dos diversos milagres ocorridos nas proximidades, ali nas adjacências do templo. E esse fato, aqui descrito, deve ter ocorrido possivelmente, provavelmente por volta do final da década de 20 ou do ano 30, mais ou menos, da nossa era cristã. E ao lermos esse texto de Atos, no capítulo 3, e versículos 1 a 10, podemos aprender pelo menos 6 importantes verdades relacionadas à vida cristã, que eu gostaria agora de compartilhar com os irmãos.
E lendo esse texto, a primeira verdade que salta-nos aos olhos, pelo menos saltou aos meus olhos ao ler esse texto, é a seguinte: a oração, eu aprendo nesse texto, que é um ingrediente indispensável da vida cristã. Uma primeira verdade presente nesse texto é esta: a oração é um ingrediente indispensável da vida cristã. Veja o que diz Atos, capítulo 3, versículo 1. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Às vezes, meus irmãos, a perda de pessoas a quem amamos pode nos desestimular e nos desencorajar a tocarmos, por exemplo, a vida para a frente. Porém, não foi isso que aconteceu com Pedro e João. Percebamos que Jesus não estava mais fisicamente presente entre eles. Jesus havia morrido, havia ressuscitado, havia ficado depois no capítulo 1 de Atos, mais uma vez aqui citando, um tempo ali com os discípulos, cerca de 40 dias, o texto bíblico dirá. Jesus depois ele é levado aos céus, derrama o Espírito Santo, mas agora os discípulos não contam mais com a presença física ali de Jesus entre eles. Só que, olha que coisa interessante, Jesus não estava mais presente fisicamente com seus discípulos, mas eles, os discípulos, apesar disso, continuaram a viver a vida sabendo que agora Jesus se fazia presente por meio do seu glorioso Espírito Santo. E aqui, quando mais uma vez lemos esse texto, é importante a gente realçar que o judeu piedoso, ele tinha o costume, o hábito, eu diria que um bom hábito, aliás, que pode se tornar prejudicial quando ele é mecanicamente observado, mas quando a pessoa age de forma de fato espontânea, com amor para com aquilo, isso sem dúvida é bem-vindo. Mas o judeu piedoso, ele tinha o hábito, o costume de orar 3 vezes ao dia, no dia ali, diariamente. A primeira vez, como nós mencionamos, às 9 da manhã, a segunda vez ao meio-dia, e a terceira vez, mais ou menos às 3 da tarde, que coincidia com o horário do sacrifício no templo. E os apóstolos, como mencionamos, por serem judeus, eles mantiveram este hábito de oração. E aqui, isto chama a nossa atenção por uma questão muito, muito simples, muito singela, mas muito relevante para a vida cristã. Qual é? Às vezes podemos correr o risco, e eu já disse isso em outras circunstâncias, sendo cristãos, corremos o risco, devido a essa correria toda do dia a dia, de falarmos muito sobre Deus, mas concomitantemente de falarmos pouco com Ele. Falamos sobre Deus na igreja, quando nós cantamos hinos, cânticos, corinhos, quando, por exemplo, uma mensagem como esta ela é transmitida, é pregada, corremos o risco, sendo cristãos evangélicos, de discorrermos sobre Deus, de participarmos de muitos debates teológicos, sobretudo hoje nas redes sociais, nas mídias sociais, mas ao mesmo tempo, devido à vida conturbada, complexa, corrida, repleta de afazeres, de compromissos, corremos o risco de não falarmos com Ele, corremos o sério risco de não orarmos a Deus. E por que, meus irmãos, afinal de contas, a oração é um ingrediente importante da vida cristã? Essa pergunta é até uma pergunta muito óbvia, Até a resposta para ela é óbvia, mas vivemos em época em que nós devemos falar sobre essas coisas. Então, por que a oração é um ingrediente importante da vida cristã? Eu diria que a oração é um ingrediente importante da vida cristã por pelo menos 3 razões, entre outras tantas que poderíamos citar. Primeira razão, a oração é importante porque quando nós oramos, nós reconhecemos a existência de Deus. A oração dirigida a Deus, por razões óbvias, por razões lógicas, ela pressupõe que Deus existe, ela pressupõe que Ele é uma pessoa real, e portanto quando nós oramos a Deus, nós estamos admitindo que Ele é real e que Ele existe, que Ele está presente. Segunda razão, quando nós oramos, nós também reconhecemos a nossa dependência de Deus. Quando nós oramos, meus irmãos, nós admitimos que precisamos de Deus,
que precisamos do seu amor, que precisamos da sua graça, que precisamos do seu perdão, que precisamos da sua direção, que precisamos da sua presença, enfim, precisamos dele para todas as coisas que formos realizar na nossa vida. E a oração é um importante lembrete disso. Senhor, eu preciso de ti. Eu não sei como resolver essa questão, eu não sei como solucionar esse problema, eu não sei, Senhor, como, enfim, estar melhor diante de Ti, como ser uma pessoa melhor, como, enfim, poder realizar isso e aquilo, e, portanto, a oração é importante porque demonstra a nossa incompetência em fazermos as coisas, muitas delas, pelo menos, por nós mesmos, e, ao mesmo tempo, faz-nos reconhecer que dependemos totalmente do nosso Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, como um norteador, como um condutor da nossa vida em cada um dos seus aspectos e detalhes. A oração nos lembra sobre isso. E terceira observação que nós fazemos é a seguinte, terceira razão, porque a oração é importante, porque ela é indispensável na verdade. Porque quando nós oramos, meus irmãos, nós mantemos comunhão com Deus. Quando nós amamos alguém, nós normalmente desejamos nos relacionar com essa pessoa, nós desejamos ter comunhão com essa pessoa, nós desejamos falar com essa pessoa, nós desejamos estar perto dessa pessoa. Via de regra é assim, ou não, pelo menos em relacionamentos normais, digamos. Pois bem, se alguém ama a Deus, é natural que essa pessoa queira manter comunhão com Ele, é natural que essa pessoa queira se relacionar com Ele. E a oração, meus irmãos, é um dos principais meios que temos para atingir esse objetivo. É claro que existem outras formas de podermos ter comunhão com Deus, mas a oração é um dos principais meios, uma das principais e fundamentais formas que o próprio Deus nos dá para que nós nos relacionemos com Ele mesmo e tenhamos comunhão com Ele. Portanto, oremos. Busquemos a presença de Deus, mostremos de fato a nossa dependência, mostremos a Ele a nossa dependência dEle, e uma das melhores maneiras de fazê-lo é orando a Deus, e orando periodicamente. Isso nos leva a uma segunda verdade importante presente nesse texto, que é a seguinte: eu também aprendo nesse texto que, além da oração ser indispensável para a vida cristã, agora um ponto um pouco mais delicado, apesar de óbvio, é o seguinte: em segundo lugar, eu também aprendo nesse texto que a vida humana, não só a vida cristã em particular, mas a vida humana em geral, ela é repleta de contrastes. A vida humana é repleta, está cheia de contrastes, de altos e baixos. E sabe com quem acontece isso? Com todo mundo, comigo e com você. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, em maior ou menor grau, em situações talvez mais fáceis ou mais difíceis, todos nós, sem exceção, neste mundo, nessa condição terrena em que nos encontramos, sempre iremos, mais cedo ou mais tarde, experimentar profundos contrastes na nossa vida. Isso é normal, sobretudo no contexto de um mundo pós-queda. Ninguém escapa a isso. Ninguém é ninguém mesmo. Rico, pobre, culto, ignorante, letrado, iletrado, é uma pessoa que tenha maiores condições financeiras, menores, não importa, mais espiritual, menos espiritual, sendo ímpio, sendo crente, todos nós estamos sujeitos a uma série de contrastes na nossa vida. Olha só, Atos 3:2, Atos capítulo 3, versículo 2. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa. Olha a ironia, e Lucas é detalhista, ele se preocupa em mencionar o nome da porta, quer dizer, ele é colocado numa porta. Lucas, coisa de médico. Em outro momento ele vai mencionar que Pedro levanta o homem pela mão direita. Diga que levantou ele pela mão, por que mencionar a mão direita? É coisa de médico, A mão direita, o nome da porta é esse, ele é detalhista. Atos 3:2. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Meus irmãos, quando nós lemos Atos 4:22, e portanto, evidentemente na continuação do capítulo 3,
nós ficamos sabendo que esse aleijado, esse paralítico de nascença, tinha mais de 40 anos de idade. Ou seja, durante mais de 40 anos de sua vida, esse homem anônimo, esse aleijado anônimo, esse paralítico anônimo, ele não sabia o que era andar, o que era correr, o que era passear com as suas próprias pernas. Mais de 40 anos, preste bem atenção nisso. Mas além disso, observe alguns nítidos contrastes que Lucas estabelece aqui, chamando de novo a atenção dos irmãos para os contrastes. Primeiro, nós vemos aqui um contraste estético. Se por um lado, a porta do templo para onde o aleijado era levado, ela era chamada de Formosa. Por outro lado, a vida triste e sofrida que esse aleijado vivia não tinha formosura alguma. Os estudiosos perguntam, tentam descobrir que tipo de porta era essa e não sabemos. Alguns dizem que era a porta de Nicanor, o Talmud vai dizer que era a porta de Xuxã, outros dirão que é a porta coríntia, que vinha ali de elementos trazidos da cidade de Corinto. Nós não sabemos, mas o nome dela era Formosa e contrastava, essa porta contrastava, portanto, com a situação nada formosa da paralisia deste homem. Segundo, nós percebemos aqui um contraste religioso. Se por um lado, meus irmãos, várias pessoas iam diariamente ao templo para cultuar a Deus, para prestar-lhe culto, para adorá-lo, por outro lado, aquele aleijado, ele ficava sempre do lado de fora do templo, sendo excluído, portanto, do culto comunitário, do culto público prestado a Deus. As pessoas que tinham esses tipos de problemas, via de regra, elas não eram vistas ali no templo, adorando a Deus. Terceiro, nós também observamos aqui um contraste econômico. Se por um lado, mais uma vez, as pessoas normalmente tinham os seus empregos e obtinham os seus salários a partir, obviamente, desses empregos, por outro lado, não era comum os deficientes físicos aprenderem uma profissão naquela época, diferentemente do que ocorre nos dias de hoje. E por isso, esse aleijado, esse paralítico, ele era obrigado a pedir esmolas todos os dias, a fim de que pudesse se sustentar e assim pudesse sobreviver. Percebamos os grandes, para citarmos apenas poucos, mas só para ficar claro para cada um dos irmãos, percebamos os grandes e profundos contrastes presentes na vida deste homem. E mais uma vez, vamos mais longe, presentes também na nossa vida. Através desse versículo, meus irmãos, que nós lemos de Atos 3:2, Lucas nos ensina que a vida humana está permeada por contrastes, está repleta de contrastes, está cheia de contrastes. Enquanto alguns têm muito, outros têm pouco. Enquanto alguns têm saúde, outros estão doentes. Enquanto alguns têm emprego, outros estão desempregados. Enquanto alguns ainda estão vivos, outros já partiram para a eternidade. Enquanto alguns estão passando, por exemplo, por uma boa fase na vida, outros estão neste exato momento passando por uma fase difícil na sua vida. Em todas as áreas. E diante de situações tão difíceis e tão, ao mesmo tempo, complexas como estas, como nós devemos agir? Essa é uma pergunta importante. Poxa, pastor, o senhor falou que nós temos contrastes, tá bom, mas eu sei disso, mas e aí, biblicamente, como que eu posso agir diante desses contrastes que nos angustiam, que tiram o nosso sono, que nos apavoram, que nos amedrontam, que nos deixam perplexos, que atrapalham a nossa vida? Como agir diante de tamanhos contrastes que acometem frequentemente a vida de cada um de nós, de réis seres mortais como eu e você? Como agir? Eu diria que diante de um cenário como este, devemos agir pelo menos de duas formas. Em primeiro lugar, devemos olhar para esses contrastes como parte inevitável da experiência humana pós-queda. Meu irmão, não adianta, tem momentos difíceis na vida que não adianta você repreender, jejuar, orar, plantar bananeira, fazer o que quiser, eles não somem, eles vão persistir. Porque fazem parte, inevitavelmente, da nossa existência, da nossa experiência humana num contexto pós-queda. Pode orar em línguas, pode fazer o que você quiser, e muitas vezes, nada vai mudar. Eclesiastes, no capítulo 13, versículo 1, ele diz que
Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu, na nossa vida aqui. E depois de dizer isso, no capítulo 13, versículo 1 de Eclesiastes, o autor irá alistar uma série de contrastes que nos acometem durante a nossa jornada terrena. O que ele vai dizer? Há tempo de nascer e de morrer, tempo de derrubar e de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de abraçar e tempo de afastar-se, tempo de buscar e tempo de perder, e assim por diante. Em outras palavras, Eclesiastes está dizendo que a nossa vida humana, independentemente de você ser crente ou não, rico ou não, culto ou não, letrado ou não, neófito ou não, a nossa vida, nesse contexto pós-queda, sempre estará repleta de contrastes de altos e baixos, queiramos ou não, aceitemos ou não. Faz parte da vida. Poxa, pastor, mas eu oro. Mas faz parte da vida, mas eu jejuo, mas eu sou fiel aos cultos, mas eu vou à igreja, mas eu leio a Bíblia, mas eu busco viver uma vida correta, mas eu pago os meus impostos, mas eu busco ser o melhor marido, o melhor esposo, o melhor pai, a melhor mãe, o melhor patrão, o melhor empregado. Mas, meus irmãos, esses contrastes atingem a cada ser humano. A cada ser humano. A nossa vida está cheia de contrastes. A nossa vida, como eu disse em mais de uma ocasião aqui, ela é agridoce. Ela é composta de momentos azedos, amargos, aquele azedume, mas às vezes tem aquela mistura adocicada. A vida de todo mundo é assim. O problema é que talvez alguns estejam passando por momentos mais amargos, que depois darão lugar para momentos mais doces, talvez 50%, 50%, talvez 70%, 30%, talvez 80%, 20%, talvez às vezes 90%, 10%, mais amargos do que doces, mas nós passamos por isso, faz parte da experiência humana experimentarmos contrastes na nossa vida. Segundo, devemos olhar para esses contrastes com o olhar da fé. Em 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 7, o apóstolo Paulo diz que nós cristãos andamos por fé e não por vista. Por um lado, olha que coisa interessante, parece até paradoxal, parece meio contraditório aqui o que eu disse. Poxa, pastor, o senhor disse que nós devemos encarar a realidade. E como assim depois olhar pela fé? De fato, há uma tensão nisso. Então, por um lado, não devemos ignorar, como mencionamos, os contrastes inevitáveis da nossa experiência humana. Por outro lado, porém, devemos lançar o olhar da fé sobre todos esses acontecimentos, bons e ou maus, cientes, todavia, e aí que entra o elemento da fé, cientes de que há um Deus que nos guia e que um dia todos esses contrastes terrenos, eles serão superados quando formos ressuscitados e vivermos com o Senhor na eternidade para todo sempre. Esses contrastes são coisas desta vida pós-queda e pré-ressurreição. Eles não durarão para sempre. No tempo certo eles acabarão. Mas pastor, como que eu sei disso? Andemos por fé e não por vista. Se andarmos só por vista, iremos nos desesperar. Mas se crermos na palavra de Deus e no Deus da palavra, seremos abençoados, fortalecidos e renovados para a glória do Senhor Jesus. Amém? Mas até que esse dia chegue, meus irmãos, não se esqueça de que a vida humana é repleta de contrastes. Não é só a vida desse paralítico, é a minha vida, a sua vida, a nossa vida está cheia de contrastes. E o pior cego é aquele que não os vê. Não, pastor, eu vou repreender esse problema que faz de conta que ele não está ali. Não adianta. Nós não vencemos certos problemas ignorando-os. Nós os vencemos enfrentando, sobretudo a partir da perspectiva da fé. Por quê? Porque nós somos crentes, somos cristãos. É a Bíblia quem norteia a nossa conduta, não é conselhos de ímpios e de quem quer que seja. É a Bíblia quem deve nos conduzir e nos orientar nos nossos afazeres diários, nos nossos negócios do cotidiano. A Bíblia. Terceira verdade que eu aprendo nesse texto, também muito importante, muito importante. Às vezes, em terceiro lugar, as adversidades da vida contribuem para que esperemos receber muito aquém do que Deus pode nos dar.
Vou repetir. Às vezes as adversidades da vida, entre esses contrastes todos que existem, contribuem para que esperemos receber muito aquém do que Deus pode nos dar. Às vezes o sujeito sofre tanto na vida que ele fala, quer saber? Deus não vai fazer mais nada. Não fez até agora. Até agora continua doente, Deus não vai mais curar. Deus não vai mais restaurar. Deus não vai mais abençoar. Deus não vai mais abrir aquela porta. Quer saber? Não aconteceu até agora? Não vai acontecer mais. Nós temos, muitas vezes, essa tendência a simplesmente esperarmos receber muito aquém daquilo que Deus pode nos dar. Veja só, Atos 3, versículos 3 a 5. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, o que o paralítico faz? Pediu-lhes esmola. Essa era a vida desse homem há 40 anos. A vida dele o que era? Depender dos outros, ser carregado para os outros, para ir para o templo, para voltar para casa, pedir esmola, receber um dinheirinho, de repente não, ir para casa, esmolar e contar com a boa vontade dos outros, todo dia, toda hora. Esse homem sonhava com esmolas, a vida dele era pedir esmolas e depender das pessoas, era isso. E isso durante cerca de 40 anos. Como que você quer que alguém assim se comporte? A vida do homem era essa. Não andou a vida inteira. Quer saber? Deus não me curou até agora, não vai curar nunca mais. Não fez nada na minha vida até agora, não vai fazer mais. E essa mentalidade, olha que interessante de novo. Triste, mas interessante. Versículo 3 de novo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Versículo 4. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa, entenda-se, não é a cura, é receber um dinheirinho. Deus poderia fazer, e fez, muito mais daquilo que ele esperava, ou almejava na vida, porque, irmãos, durante 40 anos sem andar, quer saber? Não andei até agora, não vou andar mais. Deu tudo errado na minha vida até agora, por que vai começar a dar certo? À medida em que o tempo passa, os anos vão avançando, e certos problemas da nossa vida não são resolvidos, a tendência natural, talvez da maioria dos seres humanos, é desanimar, é entregar os pontos, é jogar a toalha, falar, quer saber? Acabou. É assim mesmo, a vida é assim. Alguns talvez dirão, não cristãos, é evidente, talvez isto seja o meu karma. Eu nasci com esse propósito, nunca deu nada certo na vida, vai continuar a não dar certo, é assim mesmo e acabou. Agora, certamente, meus irmãos, como eu mencionei, o fato deste homem ser aleijado de nascença, e o fato dele jamais esperar que pudesse ser curado da sua enfermidade, esses dois fatos contribuíram para que ele não esperasse receber de Pedro e de João outra coisa senão esmolas, senão moedas. A expectativa desse homem era apenas esmolas, dinheiro e nada mais do que dinheiro. E agora preste bem atenção ao que Deus está falando ao meu e ao seu coração na noite de hoje. Algumas vezes, algumas pessoas, ou muitas vezes, muitas pessoas também, por terem vivido, por exemplo, num ambiente familiar muito complicado e talvez muito violento a vida toda, podem ser tentadas a pensar que nunca poderão constituir um lar abençoado. Minha família sempre foi enrolada, problemática, complicada, alguns jovens talvez diriam zoada, para usar uma linguagem bem juvenil. Não deu certo até agora, não vai dar mais certo. Mas isso não é verdade. Outras pessoas, por sua vez, por terem experimentado um casamento conturbado há muitos anos, podem ser tentadas a imaginar que nunca poderão desfrutar de um matrimônio feliz, mas mais uma vez isso não é verdade. Outras pessoas ainda, por terem tido poucos recursos ao longo da sua vida, poderão pensar equivocadamente que nunca poderão construir um patrimônio melhor para elas mesmas e, por exemplo, para os seus filhos, mas isso igualmente, mais uma vez, não é verdade. Eu aprendo nesse texto, meus irmãos, que lemos, que Deus é poderoso para nos abençoar, contrariando as nossas próprias expectativas, como Ele fez na vida desse aleijado de Atos 3.
Esse aleijado de Atos 3, ele esperava receber apenas algumas esmolas, mas Deus lhe deu a cura. Deus foi absolutamente superior, generoso, gracioso, contrariando as suas melhores e maiores expectativas. E da mesma forma, Deus pode abençoar a nossa vida, contrariando as nossas expectativas. Deus, ele pode restaurar o nosso casamento, contrariando os nossos cálculos. Deus, ele pode abençoar a nossa família, contrariando as nossas estimativas. Deus pode transformar o nosso relacionamento com Ele mesmo, contrariando os nossos próprios prognósticos a esse respeito. Enfim, Deus pode superar as nossas maiores e melhores expectativas com o seu poder, com a sua graça, com a sua bondade e com o seu amor. Deus pode superar as nossas expectativas. Podemos esperar moedas, quando na verdade Ele tem cura para nós. Às vezes nós esperamos tão pouco, porque estamos tão calejados da vida, né, pastor? O senhor não sabe quanto eu tenho sofrido no meu casamento, na minha família, no meu trabalho, com vizinhos, talvez com familiares, num ministério talvez de onde eu vim, pessoas muito sofridas que porque apanharam tanto da vida, desses contrastes da vida, desses altos e baixos da vida, continuam sempre a desejar apenas esmolas, porque não esperam mais que Deus possa curá-las, não esperam mais que Deus possa fazer algo muito além daquilo que elas efetivamente ali precisam. Mas Deus pode fazer isso na minha vida e na sua vida. Talvez você, meu irmão, tenha apanhado da vida, tenha sido judiado pela vida, tenha experimentado uma série de adversidades na vida, e quem de nós não as experimenta? Quem de nós? Mas ouse confiar em Deus na noite de hoje, crendo que Ele é poderoso para dar além do que simples esmolas. Ele pode nos curar, Ele pode nos transformar, Ele pode nos abençoar, Ele pode nos restaurar, Ele pode nos vivificar, Ele pode nos encher com o seu Espírito Santo e pode transformar por completo a nossa vida. Ele pode superar as nossas pequenas expectativas sobre a nossa própria vida. Ele pode superar isso, como Ele superou as expectativas desse homem. Esse homem esperava esmolas e Deus o curou. Amém? Que Deus maravilhoso, né? Se Deus fosse agir conforme as nossas expectativas, eu era o primeiro, nós estaríamos perdidos. Ainda bem que Deus supera, Ele é grandioso, é gracioso, é generoso, é todo poderoso. Enfim, vamos agora quase que caminhando para o final, temos ainda alguns pontos, mas em quarto lugar, outra verdade importantíssima presente nesse texto, em Atos 3, é a seguinte. Preste muita atenção mais uma vez nesse ponto. Quarto ponto, quarta verdade. A falta de recursos humanos pode pavimentar o caminho para que Deus entre em ação com seus recursos divinos. A falta de recursos humanos, em quarto lugar, pode pavimentar o caminho para que Deus entre em ação com os seus recursos, os recursos dele, os recursos divinos. Esse texto é muito interessante. Por favor, se puder, acompanhe comigo. Atos 3, versículos 6 e 7. Olha que texto interessante. Disse Pedro, versículo 6, quando o aleijado pede-lhe uma esmola. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro. Chega para ele, rapaz, no meu Pix, não tenho cartão, não tenho Pix, não tenho nada. Eu saí sem nada de casa hoje, não tenho nada. Só vim para orar a Deus. Aqui no templo, não tenho nada para dar, não tenho nada, não tenho dinheiro, não tenho Pix, não tenho cartão, não tenho nada, né? Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. E aí Lucas, de novo, com aquele olhar de médico, segurando-o pela mão direita, poderia ter dito simplesmente segurando-o pela mão, mas médico, né? Então, segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Isso deixou Lucas espantado. Ele falou, vou escrever isso no livro de Atos. Médico, o sujeito era paralítico de nascença, ele começou a andar, e começou a cantar e saltar e entrar no templo. Que coisa fenomenal, como Jesus é maravilhoso. Eu vou escrever isso no livro de Atos. Irmãos, preste bem atenção ao que Deus vai nos falar nesse momento. Para um judeu,
Dar esmolas ou praticar a caridade, o que hoje também é chamado em hebraico de tzedaká. Tzedaká em hebraico quer dizer justiça. Praticar atos de justiça. Entre esses atos está ajudar os pobres ou dar esmolas, enfim, contribuir com pessoas menos favorecidas da sociedade. Então, para um judeu, dar esmolas ou praticar a tzedaká, praticar a caridade, era e continua sendo uma das formas de cumprir a lei de Deus. Então, um judeu piedoso, um judeu que segue a Torá, que ama o Senhor, ele vai fazer isso. Porém, graças a Deus, preste bem atenção nisso, graças a Deus que Pedro estava sem grana naquele dia. Graças a Deus que Pedro e João estavam na pindaíba naquele dia, porque se Pedro ele tivesse algum dinheiro no bolso naquele dia, ele possivelmente o teria dado àquele homem paralítico, e assim Pedro teria cumprido a lei, ele teria cumprido a Torá, mas ao mesmo tempo nenhum milagre teria acontecido. Sendo assim, observe comigo o que aconteceu aqui. A falta de dinheiro por parte de Pedro e de João naquele dia criou oportunidade para que o milagre ocorresse. Bendito o dia em que Pedro estava sem dinheiro, mas não estava sem fé, e muito menos estava sem Jesus. Bendito foi esse dia. Amém? Sabe o que nós podemos aprender aqui? Isso me ensina uma importante e sublime verdade muito prática, que todo cristão, eu acho que mais cedo ou mais tarde, já passou por isso ou irá passar por isso. Qual é a verdade? Às vezes, Deus permite que os nossos recursos humanos se acabem, que os nossos recursos humanos se esgotem, que os nossos recursos humanos terminem, para que então, e só então, os seus recursos divinos entrem em ação. Às vezes, meus irmãos, Deus permite que percamos a esperança em nós mesmos e no homem, a fim de que esperemos nele. Às vezes, Deus permite que cheguemos ao fundo do poço para que aprendamos a olhar para cima, isto é, para Ele mesmo, para Deus. Às vezes, Deus permite que nos vejamos num beco sem saída, para que entendamos que o próprio Deus é a nossa saída, é a nossa solução e é a nossa verdadeira bênção. Às vezes Deus permite que percamos muitas coisas importantes na nossa vida, para que aprendamos a olhar para Ele, a depender dEle, a contar com Ele e a sermos guiados por Ele, porque a salvação vem dEle, o livramento vem dEle, a vitória vem dEle, e tudo aquilo que precisamos para a nossa vida vem dEle, tudo vem dEle. Bendito o dia em que Pedro estava sem grana. Foi nesse dia que aquele aleijado andou pela graça de Deus, pelo poder de Deus, pela intervenção de Deus. Tivesse uma moedinha, a teria dado, entraria no templo, oraria, e a vida daquele paralítico teria permanecido a mesma. Às vezes, quando faltam os nossos recursos, é nesse momento que Deus começa a entrar em ação com os recursos dele. Quando não temos mais nada, quando nos vemos sem chão, esse é o momento propício para que Deus seja exaltado e haja em nossas vidas e faça algo que nós, humanamente falando, jamais conseguiríamos muitas vezes fazer, para que a glória seja dele, o louvor seja dado somente a ele, somente a ele. Por isso, não se esqueça de que a falta dos recursos humanos pode pavimentar o caminho para que Deus entre em ação com seus recursos divinos. É uma das lições que também podemos aprender nesse texto. Quinta verdade, caminhando quase que agora sim para o final, em penúltimo lugar, separamos 6 verdades, esta é a quinta. Quinta verdade, que eu aprendo em Atos 3, 1 a 10, é a seguinte: Deus, em última análise, é a origem de todas as nossas bênçãos. Deus, em última análise, é a origem, a fonte, o nascedouro, a causa, a razão de todas as nossas bênçãos. Veja o que diz Atos 3, 8. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando, e o finalzinho diz, e louvando a Deus. Olha só, depois de ser curado, o ex-aleijado, o ex-paralítico,
Em vez de correr em direção à sua família, ele corre em direção ao templo. Sabe por quê? Porque ele queria agradecer a Deus pela cura obtida. Esse homem tinha um negocinho no seu coração que se chamava gratidão, agradecimento, reconhecimento. Eu estava há mais de 40 anos, congenitamente falando, sem poder andar, desesperançoso, e Deus poderosamente me curou. Eu vou ao templo agradecer a esse Deus e reconhecê-lo como aquele que abençoou a minha vida e me curou. Os muitos anos, meus irmãos, graças a Deus por isso, os muitos anos de paralisia física, felizmente, eles não haviam paralisado a capacidade desse ex-paralítico de expressar a sua gratidão àquele que o havia efetivamente curado, que foi Deus. Vejamos aqui mais uma coisa simples, mas importante. Por um lado, é verdade que esse aleijado de nascença, esse paralítico de nascença, ele foi curado pela instrumentalidade de dois homens, isto é, Pedro e João. Por outro lado, é igualmente verdadeiro que esse aleijado só foi curado porque Deus, em última análise, como dissemos, foi a causa, a fonte, a origem, o nascedouro e a razão da sua cura. Isto significa dizer que o homem pode pregar o evangelho ao pecador, mas é Deus quem converte o pecador. O homem pode orar pela cura dos enfermos, mas é Deus quem cura os doentes. O homem, ele pode acordar cedo para trabalhar, mas é Deus quem dá a saúde e as condições para acordarmos cedo e podermos trabalhar. O homem, ele pode plantar e regar a terra, mas é Deus quem dá o crescimento à semente. Enfim, nós homens podemos fazer muitas coisas, mas se Deus não abençoar a obra das nossas mãos, nada dará certo, absolutamente nada dará certo. E é por isso que esse homem entra no templo louvando, não a Pedro, não a João, não ao Sinédrio, não à religião judaica, não à teologia judaica, mas ao Deus que por intermédio desses homens, João e Pedro, abençoou a sua vida com cura. Esse ex-aleijado sabia, meus irmãos, que Deus, em última análise, era a pessoa que estava por trás da sua cura física. Tanto quanto devemos reconhecer, devemos admitir que Deus, em última análise, é responsável por eu e você estarmos vivos aqui nesta noite. Ele é o responsável, em última análise, por todas as bênçãos recebidas, pela nossa saúde, por todas as coisas boas que temos. Evocando de novo o texto de Tiago 1,17, que às vezes cito, que diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, não vem de baixo, não vem da terra, não vem do homem, não vem do perito, não vem do especialista, por melhor que essas pessoas sejam nas suas áreas. A verdadeira dádiva, toda verdadeira e boa dádiva vem de Deus. Como veio a cura desse paralítico e como vêm as bênçãos que alcançam a minha e a sua vida, todas elas têm origem em Deus. Deus é a fonte de todas as coisas boas que tivemos, que temos e que ainda eventualmente teremos. Deus é a fonte de tudo isso. Finalmente, em sexto e último lugar, meus irmãos, sexta verdade que eu aprendo nesse texto é a seguinte, tem tudo a ver com a quinta agora vista, e a sexta verdade é: só Deus, somente Deus, pode proporcionar um final feliz à nossa história. Somente, aliás, essa é uma tônica de toda a Bíblia, não exclusiva de Atos, mas presente no Antigo e Novo Testamentos. Somente Deus e mais ninguém pode proporcionar um final verdadeiramente feliz à nossa história. Por favor, se quiser, leia comigo Atos 3, versículos 9 e 10, o finalzinho da passagem, que diz o seguinte: quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, versículo 10, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa. E o que acontece? Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Depois nós vamos ver que, com base nessa ocorrência desse milagre, Pedro pregará um sermão e cerca de 3.000 pessoas se converterão, depois do que aconteceu com este homem aqui, com esse paralítico. Olha que interessante.
A história desse ex-aleijado, meus irmãos, começou de forma muito triste, mas terminou de forma feliz. No início da história, como vimos, esse homem é retratado como uma pessoa aleijada, como um pedinte e como uma pessoa sem nenhuma perspectiva de um futuro promissor, de um futuro melhor, de um futuro mais feliz. Porém, no final da narrativa bíblica, porque Jesus entrou na vida dele, ele pode então ter uma história com um final, aí sim, feliz. Somente Deus, ele pode proporcionar um final feliz à minha e à sua história. Somente Deus, meu irmão, ele pode proporcionar um final feliz ao meu e ao seu casamento. Somente Deus pode proporcionar um final feliz à minha e à sua família. Somente Deus pode proporcionar um final feliz à minha e à sua existência. Por isso, que Deus seja o centro da nossa vida e que todas as coisas girem e gravitem em torno dele, hoje e sempre. Amém? Eu gostaria de concluir essa mensagem como tenho feito nos últimos meses, recapitulando brevemente as 6 verdades que aprendemos na noite de hoje com base em Atos 3, versículos 1 a 10. Primeira verdade: a oração é um ingrediente indispensável da vida cristã. Meu irmão, ore, busque a Deus e Ele vai abençoar a sua vida. Segunda verdade: a vida humana é repleta de contrastes, mas não se esqueça que Deus não está alheio aos mesmos. Deus estará com você, presente na sua vida, em meio a esses contrastes. Terceira verdade: às vezes as adversidades da vida contribuem para que esperemos receber muito aquém do que Deus pode nos dar. Este homem sofreu tanto há mais de 40 anos que não esperava nada além do que esmolas, enquanto Deus o curou, contrariando as suas expectativas. Se prepare, meu irmão, porque Deus pode surpreendê-lo, abençoando a sua vida de uma maneira que você talvez nunca tenha imaginado que pudesse ocorrer. Deus pode fazer isso na minha e na sua vida. Quarta verdade: a falta de recursos humanos pode pavimentar o caminho para que Deus entre em ação com os seus recursos divinos. Faltou grana no bolso de Pedro, mas não faltou cura da parte de Deus. Os recursos podem sempre faltar da parte do homem, mas jamais faltarão da parte de Deus. Deus sempre está pronto para abençoar, para transformar, para salvar e para curar. Deus é poderoso para fazer isso na nossa vida, em nome de Jesus. Quinta verdade: Deus, em última análise, é a origem de todas as nossas bênçãos. Deus pode até usar homens, pode até usar pessoas, pode até usar instituições, pode até usar igrejas, pode até usar uma série de circunstâncias, mas em última análise, Deus é a fonte e origem, o nascedouro de todas as coisas boas que tivemos, que temos ou que teremos. E por fim, em sexto lugar, a sexta verdade que já vimos é que somente Deus pode proporcionar um final verdadeiramente feliz à nossa história, muitas vezes decadente e triste. Deus pode nos proporcionar um final feliz. Amém? E isso não é conto de fadas, não é história do Sherlock Holmes, não é conto da carochinha. Isso é palavra de um Deus que se preocupa com a minha e com a sua vida, e que está interessado nos afazeres humanos, e que é poderoso para nos transformar nessa noite, para a glória do seu santo, eterno e bendito nome. Amém? Você crê nisso? Então quero convidá-lo, por favor, para ficar em pé, para que nós oremos em nome de Jesus. Uma das coisas que chamam a minha atenção ao ler esse texto, e que eu acabei não mencionando, e que talvez agora seja um momento apropriado para fazê-lo, é que esse homem, por ter mais de 40 anos, e por viver sempre ali à porta do templo, deve ter visto Jesus muitas vezes. Melhor, Jesus deve tê-lo visto muitas vezes. E isso, portanto, levanta uma simples e importante questão: por que Jesus não o curou antes? Curou tanta gente, tanta gente. Jesus, sem dúvida alguma, a vida de Jesus como bom judeu também gravitava em torno do templo, não só no templo, é claro, mas Jesus deve ter visto esse homem muitas vezes ali.
E essa intrigante pergunta surge: por que será que Jesus não o curou? Talvez uma resposta, não sei se simples, seja: Jesus não fez isso porque ele depositou nas mãos dos seus discípulos, por exemplo, Pedro e João, dar continuidade à sua obra aqui na terra. Assim como ele colocou nas mãos da igreja, não porque a igreja tem um poder em si mesma e de si mesma, a igreja em si é fraca, ela é forte porque o Senhor da igreja é Jesus, porque a igreja não está solta neste mundo, ela tem um Senhor, ela tem um dono, ela tem um cabeça que é o Senhor Jesus Cristo. Às vezes Jesus ele não faz coisas que por um motivo ou outro que lhe competem e nós não sabemos exatamente as razões específicas, detalhadas disso. Ele não realiza certas coisas porque conta conosco, não porque ele precise de nós. Deus não precisa de nada e de ninguém. Isso tem que ficar muito claro, como temos enfaticamente falado e deixado claro nessa igreja ao longo de muitos anos, desde sempre. Mas às vezes Jesus não realiza um milagre na vida de alguém porque ele pode querer fazê-lo pela instrumentalidade dos seus discípulos, ou, por que não dizer, da sua igreja. Ele conta comigo e com você na obra dele, apesar de não precisar de nenhum de nós. Amém? Meu irmão, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu ministério, o seu casamento, as suas coisas, os seus afazeres, os seus negócios, os seus planos, tudo aquilo que envolve a sua vida. Uma coisa interessante na vida deste homem é que depois de 40 anos, ele tinha praticamente jogado a toalha, tinha abandonado. A única esperança dele era receber um pouquinho mais de dinheiro para pagar talvez as suas contas, ajudar a família, comprar o pão do dia a dia. Mas ele foi surpreendido com um Deus que queria lhe dar muito mais do que ele estava pedindo. Ele pediu uma esmola, mas Deus quis dar-lhe cura. Às vezes, de novo, porque fomos judiados pela vida, em várias áreas, família, casamento, negócios, trabalho, educação, ministério, tudo. A gente fica tão desanimado, tão decepcionado, que a gente pensa em entregar os pontos e chutar tudo, ir embora, sair sem destino, sem rumo, como alguns dizem. Quer saber? Essa vida aqui para mim parece que já deu. Tudo só dá errado na minha vida, na minha família, trabalho, às vezes casamento, às vezes estudos, às vezes planos, às vezes viagens, às vezes sonhos. Eu sonhei tanto e parece que Deus quis que os meus sonhos fossem sepultados. 40 anos nessa vida, foi. Lembrando que naquela época o homem bíblico, naquele período, ele vivia muito menos. 40 e poucos anos é como se ele estivesse no auge da vida. Pensou: eu vou descer à sepultura e nunca vou saber o que é andar. Mas Deus contrariou, positivamente falando, as melhores expectativas daquele homem. Esperava esmolas e Deus o curou. Meu irmão, eu não sei o que você está esperando de Deus. Esperanças legítimas. E talvez você tenha sofrido muito na vida, e isso tenha te desesperançado o seu coração. Poxa, pastor, eu estou desanimado com tudo nessa vida. Talvez você tenha até pensado, talvez, em dar cabo à própria vida. Tamanhas decepções, desânimos e frustrações, umas atrás das outras, que é só paulada, só cacetada, só notícia ruim. A boa notícia, meu irmão, é que Deus pode restaurar a sua vida. Ele pode restaurar a sua família, Ele pode restaurar os seus sonhos, Ele pode restaurar a sua relação com Ele mesmo, com Deus, que é o mais importante de tudo. Deus pode fazê-lo. Mas pastor, os meus recursos se esgotaram. Ótimo. Quando os nossos recursos humanos se esgotam, Deus entra com providência com os dele. Não há escassez da parte de Deus. Os seus recursos são sempre inesgotáveis, sempre, sempre. Amém?
Feche os seus olhos. Peça para que Deus visite o seu coração agora. Talvez uma área na qual você tenha estado tão traumatizado por várias razões. Eu não sei, você as conhece, você as sabe. Coloque para fora. Fale para Deus. Não tenha vergonha, meu irmão, não tenha receio de falar com o Pai. Ele quer te abençoar. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer sobretudo te salvar. Nos salvar. Pai, eu quero te agradecer nessa hora, por essa palavra abençoada e abençoadora que o Senhor permitiu-nos que compartilhássemos com a sua igreja, da qual o Senhor, ó Senhor Jesus, é o cabeça, é o dono. A igreja é tua, Senhor, não é de homens, não é de ministérios, não é de teólogos, não é de pastores, senão do sumo pastor que és tu mesmo, ó Senhor Jesus. Essa igreja é tua, Senhor. Senhor, eu não sei o que os meus irmãos podem estar passando, ou têm passado de uns tempos para cá, no seu casamento, na sua família, nos relacionamentos, talvez no trabalho, talvez na relação contigo, Senhor, problemas particulares em termos ministeriais, espirituais, inquietações. Ah, Senhor, olha para a vida do meu irmão, da minha irmã. Tu nos conheces melhor do que a nós mesmos, do que o melhor psicólogo, o melhor psicanalista deste mundo, o mais douto, o mais letrado, o mais capaz, o mais estudado. O Senhor é melhor do que todos eles, Senhor, porque Tu nos criastes com as Suas próprias mãos. Tu sabes como agir em nossa vida, Tu sabes daquilo que nós precisamos, daquilo que eventualmente tem tirado o nosso sono, aquilo que tem nos proporcionado uma certa desesperança quanto a essa vida. Talvez como com a vida desse paralítico do texto que lemos, que só esperava esmolas, nada mais do que esmolas, moedas, dinheiro, esmolas, é só isso que ele esperava. Ele não contava que a sua graça, o seu agir, a sua providência pudesse superar as suas expectativas, que eram tão pequenas, eram tão baixas, de tanto que ele havia sofrido ao longo de mais de 40 anos sendo paralítico. Talvez alguns irmãos estejam em condição análoga, semelhante aqui nesta noite, Senhor. Sofreram tanto, foram tantas bordoadas da vida, foram tantas pauladas, tantos empurrões, tantas quedas, que pensaram em desanimar, pensaram que não dá mais pé, não vale mais a pena lutar, não vale mais a pena sonhar, não vale mais a pena brigar por isso. Ah, Senhor, visita o coração do meu irmão, da minha irmã, haja, Senhor, nessa vida. O Senhor pode realizar um milagre ali, como realizastes na vida deste paralítico. O Senhor pode realizar um milagre na nossa vida, na nossa família, nos nossos sonhos, nas nossas aspirações, em todas as áreas da nossa vida. O Senhor pode agir, e nós cremos que o Senhor pode agir, porque o Senhor é o Deus desse texto de Atos. O Senhor é o Deus do Antigo e Novo Testamentos. O Senhor é o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ah, Senhor, nós cremos na sua intervenção, que o Senhor pode fazer uma obra poderosa em nossas vidas, e por que também não dizer através das nossas próprias vidas? O Senhor pode fazer, por mais que os nossos recursos tenham se esgotado, os seus recursos divinos são inesgotáveis. Ah, Senhor, entre com providência na vida do meu irmão, da minha irmã, e que o Senhor nos transforme, nos abençoe. Ah, Senhor, e que o Senhor de fato age em nossas vidas, porque carecemos, precisamos de um agir, de uma intervenção que venha do céu, que venha da sua presença sobre a nossa vida, Senhor. Te louvamos por isso, te louvamos por tudo que o Senhor falou nesta noite, e te pedimos que o Senhor continue a falar aos nossos corações e mentes, e continue a trabalhar em nosso meio, por favor. É o que pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, amém.